Nesta fase, as menstruações continuam normalmente, embora possa assumir ritmo irregular. Então, a mulher, no período do climatério, ela pode apresentar um ritmo, menstrual irregular. Então, o que seria esse climatério? O climatério, ele vai marcar o final da vida reprodutiva da mulher. Então, vai encerrar todo o processo de liberação de folículos, dos ovócitos, Então, é o marco final da vida reprodutiva da mulher. O desaparecimento de folículos começa a se fazer notar a partir dos 35 anos e torna-se crônico depois dos 45, Então, há uma diminuição ao passar dos anos. Então, chama-se atresia, quando dá origem a esses ciclos menstruais que não têm os óvulos. Então, são chamados de anovulatórios. Então, essa atresia gera justamente esses ciclos menstruais, só que esses ciclos menstruais não há a produção de óvulos. A falha na ovulação desencadeia um processo de desequilíbrio na produção hormonal, com queda dos níveis de progesterona e flutuação dos níveis de estrogênio no organismo. Então, a hipófise, ela lança o hormônio FSH na circulação para dar início ao ciclo ovulatório feminino. Lembra desse processo? Os folículos, eles não amadurecem e os níveis de estrogênio fabricado, pelos ovários nessa primeira metade, eles não vão se elevar a ponto de avisar novamente a hipófise sobre o seguinte passo, o de parar a produção de FSH e começar a do hormônio luteinizante, que é o LH. Então, assim, a hipófise ela vai continuar aumentando a produção de FSH. Então, a hipófise ela não consegue parar essa produção de FSH. E com o óvulo sem, dá sequência a essa operação, Então, lança o hormônio luteinizante que completa o ciclo até a menstruação. Então, a produção de LH vai permanecer estável nesse período, conturbado, e aí vai continuar todo esse processo. Mas a produção anormal de FSH, durante todo o período do climatério, que se torna errática e vai oscilar entre picos de alta e de baixa concentração. Então, vai haver períodos com maior concentração de estrogênio e outros períodos com menos. Então, vai produzir um curto-circuito, entre aspas, no organismo feminino, porque ora vai estar com um número muito alto de estrogênio, ora vai estar com a concentração muito baixa de estrogênio. Então, por isso que há essa oscilação hormonal, e acaba trazendo diversos sinais e sintomas físicos a essa mulher. Então, o climatério pode acontecer por volta dos 40 anos e se estende até a menopausa, que aí é realmente o marco da ausência do ciclo menstrual. E essa idade pode-se dizer que é um pouco relativa, tá? Algumas podem acontecer mais cedo, outras podem acontecer mais tarde. Então, lembra sempre da fisiologia de cada um. Então, os sintomas que vão marcar a entrada da mulher no climatério serão semelhantes aos de uma TPM, de uma tensão pré-menstrual, só que de uma forma muito mais acentuada e uma forma muito mais prolongada, tá? A sensação de inchaço no corpo e nas mamas, pode sim apresentar dores muito fortes, de cabeça ou até mesmo enxaquecas, alterações de humor, que caracterizam-se pelo nervosismo, irritação, tristeza profunda e até mesmo depressão, tá? Pode se manifestar ao longo de até 15 dias antes da menstruação. Do meio para o fim do climatério, é comum, tá, ainda a irregularidade dos ciclos e a variação do fluxo menstrual.
Então, a menopausa ela é caracterizada quando não há presença de ciclo menstrual. O climatério ele ainda compreende essa irregularidade nos ciclos, né? Essa variação desse fluxo menstrual. O período de maior desconforto, caracterizado pelos sintomas clássicos que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Que essas ondas oscilantes de calor e de frio, né? Suores noturnos, insônia, sensação de fadiga, começa por volta dos 45 ou 47 anos e pode, né, terminar de 2 a 3 anos após a última menstruação. Então, isso pode acontecer, né, aos 53 ou 54 anos. Tornam, né, a dizer que isso é muito relativo. Então, algumas mulheres elas entram no período de menopausa um pouco mais tarde e outras entram no período de menopausa um pouco mais cedo. Então, assim, a gente definir idades, né, a gente tem uma base, né, alguns parâmetros. Então, a menopausa. A menopausa é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher. Nesse espaço de tempo, estão sendo encerrados os ciclos menstruais e os ciclos ovulatórios. Ou seja, significa que a mulher ela não pode mais engravidar porque não há mais a presença de óvulos. Então, isso geralmente vai ocorrer por volta dos 50 anos. O início da menopausa só pode ser considerado, né, após um ano do último fluxo menstrual. Então, vai caracterizar o início dessa menopausa. Uma vez que durante esse intervalo, a mulher ainda pode, ocasionalmente, menstruar, tá? Então, com a chegada da menopausa, a mulher já não pode mais engravidar de forma natural. Então, ela pode, se ela tiver óvulos congelados, se ela fizer uma fertilização in vitro, né? Mas tem esses órgãos congelados, esses óvulos congelados. Tá gravando? Tá. Esse aqui não tava, viu? Ai, não acredito.